Pessoal, boa noite. Nós estamos agora no nosso nono encontro. Hoje nós vamos tratar sobre o assédio moral no serviço público. Mais uma vez agradecer por todas as mensagens e os e-mails enviados. Está sendo muito interessante o nosso diálogo que vem acontecendo no grupo do Facebook. Para quem ainda não entrou e quiser entrar e participar de nossos debates, basta você acessar e colocar o nome Frid, F-R-I-D, de dado, Alves. Entra lá, curte, que todas as semanas e todos os dias vocês vão ficar sendo atualizados dos vídeos que são postados no nosso canal do YouTube e também vão ficar por dentro de todo o debate que acontece relativo aos temas que são apresentados aqui para vocês no decorrer das semanas. Nesse nono encontro, o tema de hoje foi inspirado em muitas perguntas que eu já havia recebido no meu blog a respeito do assédio moral. E como dentro do assédio moral acontecem situações que também são dúvidas dos servidores, como transferências, perseguições políticas, constrangimento ilegal, então a gente acabou escolhendo esse tema hoje para a gente debater um pouco sobre ele. E aí qualquer dúvida que ficar ao final dessa apresentação, você pode estar enviando sua pergunta para o nosso e-mail, fridjof, fridtjofalves@hotmail.com, a nossa página do Facebook, Frid Alves, e também no nosso canal. Você pode colocar a pergunta aí embaixo do vídeo, que assim que for possível eu vou estar respondendo, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar hoje o nosso tema assédio moral no serviço público. Pessoal, a maior dificuldade que existe hoje para tratar desse tema, do assédio moral, principal, é como provar que o assédio moral aconteceu. Então a gente sabe que diariamente o servidor público ele é vítima de assédio moral. Infelizmente, muitas pessoas que exercem cargos comissionados, elas não têm o equilíbrio emocional ou não têm a capacidade profissional para lidar com um grupo de trabalho e muitas vezes existem pessoas que estão ocupando cargos comissionados que infelizmente por estarem nessa posição se acham mais do que os outros e aí se aproveitam dessa situação para causar determinados constrangimentos. E o mais difícil é de provar quando esse constrangimento acontece. Por quê? Porque muitas vezes esse constrangimento ele é dentro do ambiente de trabalho, em determinadas situações onde o fato acontece e muitas vezes não existe prova testemunhal e não existe prova documental. E aí grande parte desses assédios acabam ficando sem que sejam apreciados pelo judiciário, justamente porque a justiça necessita de provas para punir aquelas pessoas que praticam o assédio moral. Nós vamos falar aqui de alguns tipos de assédio que acontecem e também alguns meios que você pode estar utilizando para ingressar na justiça e aí punir aquela pessoa que está praticando esse constrangimento com vocês. Então, como é que a gente pode começar a falar do assédio moral? A primeira situação e mais comum onde acontece assédio moral é através da transferência, né? A transferência, também chamada de relotação ou de lotação, acontece através de um ato administrativo, onde o servidor público é tirado de um local e colocado em outro local. Em regra, pessoal, para quem não sabe, a transferência ele é um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É um ato que depende de conveniência e oportunidade da administração pública. Em palavras rasas, significa que a administração ela tem uma margem de liberdade para atuar em determinadas situações dentro da administração pública conforme o interesse público. Então a transferência muitas vezes ela se traduz em um ato discricionário porque, vamos supor, existe um local com uma carência de servidores e aí para atender o interesse público naquele local, a administração faz a lotação ou transferência de seus servidores para que seja possível que os serviços públicos sejam prestados na totalidade dos locais onde esses serviços são oferecidos. Porém,
a gente fala aqui da regra, ou seja, a transferência em regra, ela é um ato discricionário e é legal, ela pode acontecer. Às vezes as pessoas me perguntam se, por exemplo, Frida, eu estou há 10 anos em um local, eu tenho direito a permanecer naquele local para sempre? Aí, pessoal, a gente não pode dizer que é um direito, porque, como eu falei, é um ato discricionário. Então, dependendo da motivação e da finalidade, a transferência pode ocorrer, e isso não significa dizer de forma automática que aquele ato de transferência é um ato ilegal. Porém, infelizmente, a gente percebe que a administração pública, ela muitas vezes confunde o ato discricionário com um ato arbitrário. Por quê? Porque mesmo o ato discricionário, ele deve observar alguns elementos que são imprescindíveis, sob pena de serem praticados e considerados ilegais. Que elementos são esses? Nós temos 5 principais elementos: a competência, o motivo, o objeto, a finalidade, né, que é justamente a finalidade que vai ser a força motriz desse ato administrativo. A finalidade quase sempre é o interesse público e, perdão, tem um quinto elemento, é competência, motivo, objeto, finalidade, poxa vida, agora me deu um branco. Eu lembro já. Esses 5 elementos, eles devem estar devem estar obrigatoriamente previstos no ato. Então, se um desses 5 elementos ele não está previsto, o ato acaba sendo ilegal. Lembrei, competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Então, esses 5 elementos, competência, forma, motivo, objeto e finalidade, devem estar previstos nos atos administrativos. Então, quando uma transferência é feita, esses 5 elementos devem existir. E, claro, esse ato administrativo deve se manifestar de forma escrita. Ou seja, competência porque o ato de transferência tem que ser praticado por um sujeito administrativo que, por lei, tem autorização legal de praticá-lo. Motivo porque deve vir de forma escrita qual é a justificativa para aquela transferência acontecer. O objeto é a própria transferência em si. A finalidade diz respeito à justificativa que embasa aquele ato, ou seja, para quê, por qual motivo, qual é o interesse que aquele ato quer atingir com a sua prática. Então, se eu quero transferir alguém para atender uma carência, é lógico que minha finalidade ali é o interesse público. E o meu motivo é suprir aquela carência. E por fim, a forma, a lei geralmente prevê que esse ato administrativo de transferência deve ser praticado mediante portaria. Então, muitas vezes, como eu falei aqui no início, esses atos administrativos eles são praticados sem que sejam observados esses 5 elementos. Então, isso significa que quando uma transferência ela ocorre atropelando esses 5 requisitos, aí a gente tem uma transferência legal que facilmente pode ser anulada pelo Poder Judiciário. E a transferência ela é usada como um meio para se provocar um assédio moral. Então, muitas vezes, aquele servidor público que não é da mesma posição política do gestor, como forma de punição àquele servidor, o gestor acaba transferindo. E essa transferência ela é de uma forma tão abusiva que muitas vezes ela é feita de boca, ou seja, não observa o requisito da forma. Muitas vezes ela acontece por escrito, mas acontece através de ofício, e aí viola o requisito também da forma, porque tem que se dar através de portaria, ou então o motivo ele não vem de forma clara e congruente. E aí quando não tem motivo, mesmo sendo através de portaria, aí também você tem outro elemento que não está presente, que é o motivo que deve justificar a prática do ato. E ainda digo mais, pode estar presente o motivo, pode estar presente a forma e tem também a finalidade. Então, se aquele ato ele é praticado para punir o servidor, então aí você tem um desvio de finalidade. Você tem aí um abuso de poder, porque aquela transferência que deveria ser utilizada para atender o interesse público, ela está sendo utilizada para atender os interesses privados daquele gestor que está praticando. Então, nesse caso, uma transferência dessa natureza, ela é ilegal e pode sim ensejar
e caracterizar um assédio moral. E para provar que essa transferência é um assédio moral, é simples. Basta analisar se todos os requisitos estão presentes e mais, se existe alguma prova de que você praticou um ato. Vamos supor que você expressou uma opinião política na rede social e logo em seguida, após aquele ato, houve a transferência como forma de punição. Então você tem que associar, tem que criar aí um nexo de causalidade, muitas vezes, entre um ato praticado por você, servidor, e logo em seguida, como forma de repressão, vem a transferência. Ou então você às vezes participa de um movimento do seu sindicato, aí você é fotografado e poucos dias depois você é transferido. Nesse caso também, nós temos um exemplo de perseguição e assédio moral através de transferência. E ainda tem um detalhe que é muito importante. Apesar da transferência ser um ato discricionário, existem situações em que o interesse privado do servidor, a depender desse interesse, ele também tem que ser resguardado. Existe um princípio mestre na administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Porém, esse princípio ele não é absoluto. Esse princípio ele pode ser relativizado em algumas situações em que o interesse privado, se o interesse público prevalecer, vai causar um prejuízo tamanho que esse interesse público acaba perdendo o sentido de se sobrepor ao interesse privado. Então, eu posso citar aqui dois exemplos típicos onde a transferência deixa de acontecer por questões que envolvem essa situação. Por exemplo, uma servidora tem problema de saúde grave e aí ela é lotada próximo do seu domicílio. Lógico que se uma transferência ocorrer por questão de perseguição política, para que essa servidora seja lotada a 10 quilômetros da sua residência, você vai perceber que esse ato ele não vai só causar um prejuízo no âmbito moral daquela servidora, que vai ter que agora se deslocar da sua residência até aquele local, até aquele novo local, e outra. Esse translado da residência para o local, ele pode causar prejuízos à enfermidade da servidora. Nesse caso, mesmo havendo interesse público, deve haver uma razoabilidade no ato. Porque se esse ato for praticado, corre o risco daquela servidora ter um agravamento da sua saúde. Outra situação é quando o servidor tem filho menor, com problema de saúde, ou tem filho menor e aí não tem nenhum responsável que possa cuidar desse menor. Quando você tem uma situação dessa, o servidor muitas vezes, quando é lotado distante ou lotado em um turno que prejudica o acompanhamento desse menor, em algumas situações é possível também evitar a transferência, justamente porque nesse caso a transferência vai causar um prejuízo tamanho que não justifica o interesse público caso esse ato fosse materializado. É importante dizer, pessoal, que a transferência ela gera um direito líquido e certo a permanecer no local de trabalho, além dessas situações que eu descrevi agora, quando o concurso é realizado para um local específico. Então, quando o edital diz que você fez um concurso para aquela localidade, vamos supor que você faça um concurso municipal para a sede, e de forma clara isso está especificado no edital. Então, pelo princípio da vinculação do edital, o administrador não pode lhe transferir. Porque se você fez concurso para aquele local, você concorreu com pessoas para aquele local e, lógico, você fez um concurso ciente de que ficaria naquele local. Se o edital é específico, ele não é para o município inteiro ou para o estado inteiro, ele vem dizendo o local, qual é o lugar que você vai prestar o seu serviço público, aí a transferência não pode acontecer em hipótese alguma, porque o edital veda que o gestor público viole o princípio que vincula o gestor a esse edital. E se essa transferência acontecer, mais grave do que a situação que eu descrevi quando é um ato discricionário, aí a transferência não poderia ocorrer em hipótese alguma, e aí ficaria bem mais fácil demonstrar o assédio moral, porque você percebe que além do gestor agir de forma arbitrária, também está violando o edital que aquele servidor prestou concurso e também está indo de encontro àquela informação que existe no edital, onde de forma bem clara está específico qual lugar que o servidor público vai trabalhar. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês, para não ser diferente,
umas decisões judiciais que tratam da questão da transferência. Eu tenho aqui um caso de Miriam, isso aqui foi um processo em que a gente conseguiu garantir que essa servidora permanecesse lotada próximo de casa. Eu vou ler aqui só alguns trechos e eu vou ler o final para vocês verem como é possível anular uma transferência nessas situações especiais. Aqui diz assim, em síntese, a autora alega que o requerido violou o princípio da razoabilidade, uma vez que não observou na sua lotação a distância do local de trabalho até sua residência, mesmo sendo pública e notória a existência de carência para a função em locais próximos, como no caso do distrito, que dista apenas 5 km de seu domicílio. Atualmente, seu filho de 8 anos encontra-se enfermo, já tendo se submetido a uma cirurgia para a retirada de 2 hérnias inguinais, sendo detectada mais 2 umbilicais. E aqui o juiz, ele na decisão, ele cita inclusive um julgado de Minas Gerais, onde ele coloca uma situação onde a servidora também teve o direito de permanecer no local de trabalho em decorrência de enfermidade, né? Nesse caso da servidora do filho, ele foi enfático em dizer: diante do exposto, defiro o pedido de antecipação parcial de tutela e, por conseguinte, determina a suspensão dos efeitos da portaria, a fim de que o município de Milhã promova no prazo de 48 horas a lotação da requerente em uma unidade administrativa mais próxima de sua residência durante o tempo em que seu filho necessitar de seu acompanhamento. Então você vê aqui que a administração, mesmo diante de um ato discricionário, foi obrigada a manter a servidora naquele local. E no exemplo que o magistrado citou aqui na jurisprudência constante na decisão interlocutória, ele colocou o seguinte: no caso dessa decisão que eu li para vocês, foi a 846-69-2014, 806-0200. Essa decisão que eu vou falar para vocês agora, que foi citada nessa liminar, ela é do processo de AC 14662, Minas Gerais, 203800-0146620. Eu vou ler aqui só uma parte da ementa que diz o seguinte: afronta ao princípio da razoabilidade o ato que determina a remoção ex officio do servidor público portador de doença grave que necessita de assistência médica e hospitalar semanalmente, uma vez que sua remoção da cidade de Belo Horizonte para Brasília pode causar-lhe um sério agravamento de sua debilitada saúde. Aqui nós vimos 2 exemplos onde ficou claro que o interesse privado do servidor prevaleceu sobre o interesse público, demonstrando que nem sempre o princípio da supremacia do interesse público vai ser aplicado de forma absoluta. E aí você deve estar se perguntando: Dr. Fried, e qual é a relação dessa transferência com a questão do assédio moral? Simples. Se a transferência ocorre como um meio de prejudicar o servidor por questão política, para lhe causar constrangimento, ou por antipatia do gestor público com aquele servidor, o servidor, uma vez anulando a transferência judicialmente e comprovando que essa transferência foi praticada à margem da lei, você depois pode entrar com uma ação, se você já não entrou, acumulada a ação de anulação de transferência com danos morais, você pode entrar depois com uma ação de danos morais. E aí você pode utilizar a decisão do juiz, que lhe foi favorável, e também todo o suporte fático e toda a prova que você tiver para provar que houve esse dano. E para acontecer o dano, aí você tem que provar que houve um dolo ou uma culpa, né, que foi praticado de forma dolosa, porque o gestor público ou superior hierárquico quis, ou então por negligência, imprudência ou imperícia praticou. Tem que provar o ato e tem que provar o nexo de causalidade entre o ato e o dano que foi causado ao servidor público nesse caso. Provando que a transferência foi utilizada como um meio de constranger o servidor, aí tem como você colocar a questão como assédio moral, e aí, além de anular a transferência, voltando a trabalhar no local anterior em que você estava, você pode ter garantido em ação própria ou na ação que houve acumulação de pedidos, esse dano moral. Então isso é muito comum, é uma prática corriqueira que acontece em vários entes da administração pública
e você deve tomar cuidado para que isso não vire costume e deve tomar as medidas o quanto antes. Do ato praticado, você tem 120 dias para entrar com mandado de segurança, ou se tiver ultrapassado esses 120 dias, que é um prazo decadencial da lei de mandado de segurança, isso não impede que dentro de um prazo de 5 anos você possa ingressar com uma ação na via ordinária, ok? Superada a questão da transferência, a gente vai para a questão do constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal, ele geralmente acontece naquelas situações de humilhação, naquelas situações em que o superior hierárquico se aproveita do seu grau de função dentro daquele local público e aí ele tende a abusar dessa posição de comando e praticar atos de humilhações, atos vexatórios em prejuízo dos servidores públicos. E a gente pode colocar dois tipos de constrangimento. Aquele constrangimento que gera a indenização moral, e aí só no âmbito civil. A gente pode também colocar aqui o constrangimento que gera a penalização em dois tipos de situações, uma na civil e a outra na esfera penal. Quando o constrangimento ele é tamanho, é um constrangimento que expõe em risco a sua dignidade, e aí com esse constrangimento ele é utilizado para que você pratique aquilo que aquele cargo comissionado, ou que aquele secretário, ou que o gestor quer, aí nós temos uma situação bem mais séria, e eu acredito que trata-se, nesse caso, de um ilícito penal previsto no artigo 146 do Código Penal. No artigo 146 do Código Penal, a gente tem o seguinte tipo, eu vou ler aqui para vocês. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, dependendo da situação, pessoal, quando aquele superior hierárquico, ele constrange o servidor de tal modo que diz, olha, ou você faz o que eu quero, ou você vai ser demitido, ou você faz o que eu quero, ou eu vou lhe transferir, ou você faz o que eu quero e você vai ficar sem fazer nada aqui, porque quem manda aqui sou eu. Pode ter certeza que nessas situações haverá sim um constrangimento ilegal. Primeiro porque o superior hierárquico está cometendo um abuso de poder. E aí, dentro do abuso de poder, a gente já falou do desvio de finalidade, e dentro do abuso de poder também existe o excesso de poder. Quando aquela autoridade competente abusa da sua competência e pratica um ato que não é protegido por lei. Então, quando eu uso da minha superioridade hierárquica para conseguir minha vontade através de uma grave ameaça, aí há sim o constrangimento ilegal. E quando há o constrangimento ilegal, como se trata de um crime de menor potencial ofensivo, ele tem que ser aberto mediante termo circunstancial de ocorrência. É o chamado TCO. Não basta fazer simplesmente o BO. O BO é importante? O BO é importante. Só que o BO, ele é um boletim de ocorrência. Então ele é muito mais um documento que serve, que declara algo que aconteceu. O TCO não. Produzido o TCO, aquele TCO ele vai ter que ser apurado, vai ter que ser investigado. Todas as pessoas envolvidas vão ter que ser ouvidas. E aí, ao final desse TCO, o juiz vai decidir se aplica ou não a pena prevista no tipo penal. E é claro, o tipo penal, ele não exclui o tipo civil. Então, uma vez configurada que houve a prática do ilícito, o servidor público pode sim entrar também com os danos morais nos mesmos moldes que eu falei aqui, quando o assédio moral ocorre através de transferência. Então, é bom ficar atento à forma como os diretores, os coordenadores, ou qualquer cargo comissionado, ou o próprio prefeito e seus secretários, agem diante de seus servidores. Uma coisa é você chamar a atenção de forma proporcional, outra coisa é você causar humilhações e situações vexatórias no ambiente de trabalho. É muito importante frisar o seguinte, as pessoas às vezes me perguntam se elas podem utilizar gravações como prova para processar aquele diretor
ou aquele coordenador ou cargos de igual natureza que praticaram um constrangimento ilegal. É importante colocar, pessoal, que a questão da prova, ela tem algo que é muito sensível. Uma prova, para ser considerada lícita, principalmente uma gravação, ela tem que ser produzida com o conhecimento de quem está sendo gravado. Então, quando você grava uma prova e a outra pessoa que está sendo gravada não tem conhecimento, a doutrina no direito costuma chamar isso de prova clandestina, é uma gravação clandestina. E geralmente os juízes eles não aceitam uma gravação clandestina. É claro que existem exceções e a jurisprudência assegura essas exceções quando o servidor público usa a prova como meio de se defender. Ou seja, eu gravei como legítima defesa. Então, eu digo que é sensível por quê? Porque você deve tomar todo o cuidado para não produzir uma prova ilícita. Porque quando você grava sem autorização de quem está falando, aí você pode ter essa prova retirada do processo porque foi uma prova feita através de um meio clandestino. Mas é lógico que a depender do caso, ainda que aquele cargo comissionado não saiba da gravação, se você está gravando em legítima defesa, pode ser que essa prova seja aceita pelo magistrado. Agora, em regra, pessoal, essas gravações sem autorização, elas não são consideradas provas lícitas, né? A não ser que você realmente tenha um substrato que possa dar embasamento de que essa gravação foi feita para evitar que você sofresse algum tipo de prejuízo. Então, a depender da situação, você pode utilizar a prova gravada. Mas é importante que pessoas que viram o constrangimento, pessoas que presenciaram, possam também ser arroladas como testemunhas para que elas possam afirmar aquilo que você está colocando para o judiciário. Então é muito importante que haja essa prova testemunhal e, é claro, os depoimentos pessoais, tanto do agressor como do agredido, vão servir como embasamento para o juiz decidir se naquele caso concreto houve ou não o constrangimento ilegal. Acontecendo o constrangimento, é óbvio que além da tipificação penal, a depender da gravidade do constrangimento, também vai existir a penalização na esfera civil. E, como eu citei aqui, quando falei do constrangimento, nós falamos da transferência como um meio de causar esse constrangimento. Há também aquela situação em que o servidor é colocado em um local sem função. Então, acontece bastante de inimigos políticos do gestor serem colocados em locais onde eles não fazem nada ou ficam sem função. Quando isso acontece, nós também temos um tipo de assédio moral, porque o servidor público ele tem o direito de exercer a sua função e a prefeitura ou o Estado ou a União tem a obrigação de lotar aquele servidor na sua função. Quando o servidor ele é mandado para o local de trabalho e o seu superior hierárquico diz que ele não vai desempenhar função nenhuma, de imediato nós temos aí mais um exemplo de assédio moral. E a jurisprudência, é claro, tem decisões nesse sentido, onde o assédio moral foi configurado e, é claro, criou não só a tipificação na esfera civil, como também criou o constrangimento ilegal que acabamos de falar. Eu vou citar aqui para vocês duas situações. Uma é um julgado onde demonstra que colocar o servidor fora de sua função ou sem função nenhuma é assédio moral, e outra onde o constrangimento ilegal gerou o direito a dano moral. Nesse julgado aqui do Paraná, AC 6398230, 06398230, aqui a ementa diz o seguinte: responsabilidade civil do Estado, servidor público municipal, assédio moral, segregação física no ambiente do trabalho, colocação da mesa da servidora entre armários, esvaziamento gradativo das suas funções, assédio moral, dano moral, indenização devida. A prova do assédio moral tem particularidades que não podem ser olvidadas pelo julgador, quais sejam o modo difuso e velado com que é conduzido contra a vítima e a convivência e cumplicidade dos colegas quando é praticado pelo superior hierárquico. Então, nesse caso aqui, o assédio moral foi configurado simplesmente porque a servidora ficou sem nenhuma função. Outro exemplo foi do TJMS
apelação 0200-6363, 7200-8812-0019. Aqui ele diz o seguinte: ação de indenização, assédio moral a servidor público, praticado por agente público hierarquicamente superior. Ofensa moral caracterizada. Caracteriza dano moral a atitude superior hierárquica em menosprezar e humilhar o servidor subordinado em seu ambiente de trabalho, fruto de desavenças pessoais que não poderiam ter sido levadas para o ambiente da função pública. E aqui você viu mais um exemplo de dano moral em decorrência do constrangimento. Então você percebe que todas essas situações são exemplos típicos de assédio moral e que são muito comuns. Então, enquanto os servidores não se mobilizarem, não tomarem uma posição e não denunciarem esses abusos, é claro que essa prática vai continuar. E se não há punição, quem pratica ou piora o que está fazendo, ou então continua fazendo contra outras pessoas. O importante é que seja denunciado e que sejam tomadas todas as medidas para que esse tipo de agressor seja expurgado da função pública. Porque quem não tem condições de liderar, quem não tem condições de estar em posição de direção, que não tem controle emocional, com certeza está na posição errada e tem que procurar outra coisa para fazer da vida ou um atendimento psicológico. Servidor público não pode ser vítima de abuso e de excesso de poder de pessoas despreparadas que muitas vezes ocupam um cargo comissionado, não por sua qualificação ou por sua capacidade de liderar. Não, simplesmente por questões políticas ou por amizades políticas, e aí muitas vezes não é esse o critério mais indicado para que esse tipo de pessoa possa ocupar uma posição que requer tanta responsabilidade e tanto equilíbrio emocional, né? Interessante citar ainda, pessoal, antes da gente fechar aqui a nossa apresentação, um conceito que eu vi em uma lei, pesquisando na internet, de assédio moral no serviço público, né? A gente sabe que na esfera privada já é complicada essa questão, e na esfera pública ela também não deixa essa complicação de lado. Eu vou ler aqui uma definição que eu vi numa lei, que é interessantíssima. Por quê? Porque os municípios, os estados, eles poderiam criar uma lei que tratasse do assédio moral. Porque hoje, como não há uma lei específica, na maioria dos municípios, no estado ou na União, aí a gente tem que acabar acatando dispositivos legais de vários tipos de leis, como a gente mostrou aqui, do Código Penal, a gente vai ter que pegar do Código Civil, enfim. Quando há uma lei específica, fica mais fácil de trabalhar, inclusive de punir os agressores. Então eu vi essa definição numa lei e achei muito interessante. Ela diz o seguinte: considera-se assédio moral no trabalho, para os fins de que trata a presente lei, a exposição do funcionário, servidor ou empregado a situação humilhante ou constrangedora. Nós falamos sobre isso. Ou qualquer ação ou palavra-gesto praticada de modo repetitivo e prolongado durante o expediente do órgão ou entidade e por qualquer autoridade coatora vinculada à administração pública, agente, delegado, chefe ou supervisor hierárquico, ou qualquer representante que não exercite suas funções abusando da autoridade que lhe foi conferida. Aqui nós falamos os dois tipos de abuso que existem, que é o excesso de poder e o desvio de finalidade, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e a autodeterminação do subordinado, com danos ao ambiente de trabalho, aos serviços prestados ao público e ao próprio usuário, bem como obstacularizar a evolução da carreira ou a estabilidade funcional do servidor constrangido. Inclusive, quando ele fala nessa definição, ele trata de um outro tipo de assédio moral que acontece, para a gente fechar hoje aqui, que é a abertura de procedimento administrativo, simplesmente como forma de assediar o servidor. Então, existem situações em que se instituem comissões sindicantes sem nenhum elemento que justifique um procedimento administrativo para averiguar se aquele servidor praticou uma falta grave. Às vezes o servidor não praticou falta grave nenhuma e a administração resolve instituir um procedimento administrativo. A gente sabe que o procedimento administrativo ele causa um desgaste psicológico muito grande no servidor. Inclusive o servidor fica muito ansioso, porque o primeiro medo que o servidor tem
é de ser demitido e perder o seu cargo. Então, existem situações em que, se o procedimento administrativo for instaurado como um meio de praticar um assédio, esse procedimento administrativo, além de ilegal, também deve-se punir os responsáveis por assédio moral. Até porque um procedimento administrativo só pode ser aberto se houver pelo menos indícios ou práticas que se provem através de documentos ou testemunhas de que o servidor praticou uma falta grave. Abrir procedimento por abrir é algo que causa sério prejuízo psicológico ao servidor, que também caracterizou assédio moral e, consequentemente, dá o direito de dano moral para o servidor em decorrência do constrangimento. É um tema um pouco extenso, a gente sabe, mas aí eu acredito que com esses elementos básicos você já tem substrato suficiente para entender mais ou menos quando o assédio moral acontece. O importante é que toda vida que o assédio aconteça, você vá na delegacia, faça boletim de ocorrência, pegue nomes de pessoas que presenciaram o assédio. Se for gravar ou falar com o diretor antes de começar a conversa, diga que vai gravar a conversa. Ou se o constrangimento for um constrangimento muito grave, você pode gravar sem autorização, a depender do caso. E aí você pode estar levando essas provas para o Poder Judiciário para que todas as medidas sejam tomadas e para que aquele agressor seja punido em decorrência da prática do assédio moral. Ok, pessoal? Eu espero que o assunto tenha sido bom e bem apresentado para esclarecê-los. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas pelos meios que já foram divulgados no início dessa apresentação. E eu desejo para vocês um bom feriado, bom fim de semana. E vamos ver se na próxima semana a gente encerra nosso primeiro ciclo de apresentações. E segunda-feira, aliás, terça-feira, vocês vão estar sabendo qual será o nosso último assunto a ser debatido nesse ciclo. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando, continuem mandando perguntas, porque a gente só vai continuar se vocês participarem. É importante que vocês participem, é importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube, pois quanto mais pessoas e mais servidores participarem e demonstrarem interesse, mais a gente aqui vai ser motivado a levar todas as informações que vocês precisam para terem fundamentos suficientes para discutirem com qualquer um que venha, de alguma forma, querer lhe convencer de que está praticando um ato ilegal e, na verdade, está praticando um abuso, ok? Forte abraço a todos e até a próxima!